Ei pessoal, boa noite. Vamos começar a preparar a nossa live de hoje. Vamos refletir sobre o livro Maior Vendedor do Mundo, que é uma das minhas indicações de leitura obrigatória para toda pessoa, e principalmente para quem é empreendedor, para quem é gestor. Fazer parte mesmo do seu arsenal de livros, né, de armas poderosas, de conhecimento poderoso para aprender a executar metas, objetivos, planos, planejamento estratégico e tudo, tá bom? Quem estiver entrando, sejam todos bem-vindos. Só coloca um joinha para me falar se o som, né, se o som tá funcionando. E também chama os seus colegas para participar. Deixa eu mandar aqui o link para chamar as pessoas para participar. Tá joia? Isso. Ok. Bom, só vou abrir aqui o arquivo. Estou resfriada. Nada que um chazinho de limão daqui a pouco não resolva com uma aspirina. Sejam bem-vindos, quem tá chegando. Só fala um joinha se tá ouvindo a minha voz bem. Eu tô meio fanhosa por causa do resfriado. Mas tá dando pra falar. Tá tranquilo. Certo? Sérgio, seja bem-vindo. Só esperando mais gente chegar, né? A gente tá marcando para começar às 20h45 todos os dias. All day. Isso. Enquanto isso, a gente vai abrindo. Bom, pessoal, só lembrando, né, quem tá vendo depois que a live termina, lembrar de baixar o livro do Maior Vendedor do Mundo. Se você não tem o livro, essas minhas lives específicas até o dia 10 é sobre o livro do Og Mandino. Nós vamos falar um pouco sobre autoestima, sobre mindset, mas tudo voltado para o livro do Og Mandino, o Maior Vendedor do Mundo. Então, se você não leu, se você não tem, você pode baixar, clicando no link da minha bio, você clica lá, entra para o grupo e você consegue baixar o livro em PDF e ouvir o e-book em MP4, né, pelo YouTube. Tá tudo lá no meu grupo do Telegram, tá certo? Ei, pessoal, sejam bem-vindos. Quem tá chegando aí, sejam bem-vindos. Bom, vou colocar uma música mais calma, que essa tá meio agitada, né? Mas olha, tem sido legal, algumas pessoas têm participado, aí tem falado comigo no direct, né? No direct, no WhatsApp direto. Eu gostaria que quem tem assistido as lives, escreve aqui embaixo que assistiu a live, que gostou, comenta, convida as pessoas a participar. Porque esse livro, apesar dele ser um livro mais antigo, muita gente nem sabe que ele existe. E tem pessoas que leem só por ler. O que nós estamos falando é de ler o livro e realmente entender tudo que o autor quis passar naquela mensagem, certo? Não é um resumo do livro que nós estamos fazendo aqui, é uma discussão mesmo. Tanto que eu falei que na semana que vem, quando estiver finalizando, vou ver se os 10 dias vai dar o prazo para a gente poder fazer ele todo. Eu quero ver se nós marcamos para fazer live conjunta com as pessoas que quiserem falar sobre a leitura, quem leu o livro Maior Vendedor do Mundo. Algumas pessoas comentaram, né? Então eu acho legal dentro do comentário você falar o que você acha. O que você acha dos conceitos que a gente está falando de psicologia positiva, que a gente está falando de mudar o modelo mental para que você tenha uma vida mais feliz, uma vida com mais resiliência, com mais paciência, com mais tranquilidade, que o autoconhecimento possa fazer parte da nossa vida diariamente. A escolha desse livro, ela foi por causa disso, porque esse livro, ele é de autoconhecimento. O Maior Vendedor do Mundo é como que você pode ter sucesso em qualquer empreendimento da sua vida, qualquer um. Independente de você ser um vendedor, como um vendedor de varejo, ou vendedor de atacado, ou o que for. Independente do tipo de vendedor, nós nos vendemos o tempo inteiro pela nossa imagem, pelo nosso marketing pessoal. Então, eu estou trazendo esse livro por causa disso, para a gente poder trabalhar esses conceitos do Maior Vendedor do Mundo, tá bom? Então, quem tá chegando aí, boa noite Galdino, boa noite Vânia, tudo bom Ivânia, quanto tempo? Boa noite Paulo, sempre presente aí. Quem tá entrando, pode me falar se tem o livro Maior Vendedor do Mundo, você já leu? Ontem eu lembro que Paulo Estevão,
Ele falou que é paulistano, isso. Ele falou que já leu. Galdino já leu o livro, O Maior Vendedor do Mundo. Tem alguns nomes que eles entram e tem uns nomes que são de empresa, então eu não sei quem que eu vou cumprimentar, né? Mas eu gostaria de saber quem são as pessoas aqui que já leram o livro. E na semana que vem eu quero que essas pessoas estejam junto comigo para a gente ver quem é que quer participar dessa live que eu quero fazer conjunta com as pessoas que já leram para discutir algumas partes do livro, certo? Stanislau, isso mesmo, porque eu tinha um amigo chamado, tenho, né? Paulo Estevão. E aí eu tava confundindo, tá certo? Ei, Janelson, tudo bem? Seja bem-vindo. Então tá, pessoal, eu vou deixar a música só baixinha, tá? Tô fanhosa, então minha voz não é essa, tô fanhosa. A gripe já melhorou, mas é gripe alérgica. Tem o tempo dela. O tempo dela geralmente é 5 dias. É tranquilo como qualquer resfriado. E já tô medicada já com os antialérgicos. E vamos lá. Falando do nosso querido livro, quem tá chegando agora, quem não participou das outras lives, nós estamos falando sobre o livro Maior Vendedor do Mundo. Quem participa todo dia, ouve a mesma coisa todos os dias, mas tem que falar para quem tá chegando agora, certo? Então, o livro Maior Vendedor do Mundo, ele foi escrito em 1968 por Og Mandino. O nome dele real era August Mandino. Ele nasceu na Itália e morou muito tempo nos Estados Unidos. Ele era um grande vendedor. E ele teve essa inspiração de escrever o Maior Vendedor do Mundo. E dentro desse livro ele fez algumas contextualizações. Que uma parte da história se acontece na época do nascimento de Cristo e outra parte da história acontece quando Cristo é crucificado. Então é muito interessante como ele consegue assim jogar momentos tão marcantes na história, principalmente dos cristãos, né, das pessoas que acreditam na religião cristã, acreditam em Jesus Cristo, como que ele conseguiu colocar de uma forma tão suave. O que eu fiz ontem? Ontem, para quem estava aqui, deixa eu tirar o papel que está aqui embaixo. Isso. Ontem, para quem estava aqui, nós conversamos sobre as apreciações. Gente, quando você vai ler um livro, precisa ler o livro do início ao fim. Eu costumo ler para saber introdução, eu costumo ler prefácio, até os agradecimentos eu costumo ler. E as introduções, dependendo do tipo de livro, se você não lê a introdução, é como se ficasse faltando assim um eixo no livro. Então, o Og Mandino, no livro dele, tem as apreciações, que são o que as pessoas que leram o livro acham, tiveram experiência com o livro. Cada livro que a gente lê é uma experiência diferente. E cada pessoa tem uma visão diferente. Eu posso ler o livro e ter uma visão que você não tem, por exemplo. Então, é interessante quando ele dá essas apreciações aqui, que um fala assim, olha, é o melhor livro que tem habilidade de vendas. O outro fala, olha, para mim esse livro é uma filosofia que todo mundo deveria ler e usar na sua vida. Então, cada um tem uma percepção diferente. Achei bem legal, a gente conversou sobre isso ontem. Então, se você quiser baixar o livro, quiser imprimir o livro, quiser comprar o livro, é só clicar na minha bio, que lá tem o link aqui do Instagram, né? Lá do Instagram. Você clica na bio, tem o link para você comprar o livro na Amazon, chega na sua casa. Se você tiver o Kindle, você pode colocar o livro no Kindle e você ler em PDF para poder ter consciência ambiental, né? E aí você consegue ler o livro PDF. Eu leio muitos livros em PDF. Tem os meus livros de papel que eu gosto de pegar também. Livros de estudo eu gosto de ter comigo para fazer anotações. E outros livros eu tenho tudo em PDF. Ei, Luiz, tudo bom? Boa noite. Não cortei não, eu tava de mega hair. Luiz é nosso amigo, tá sempre nas lives também. Eu tirei, fiquei um tempo de mega hair e tirei, porque agora tá muito calor. Não tava dando, meu cabelo tava muito curto, tava me incomodando. Eu coloquei o mega pra dar uma acelerada pra crescer, tá bom? Aí agora eu fico esse verão todo aí sem mega e vou ver como é que o cabelo vai reagir sem ele. Que eu gosto de cabelo maior, não gosto de cabelo muito curto. Gostou do cabelo, Luiz Cláudio? Ficou legal? Ele sempre tá por aqui. O Luiz, o Paulo, tá sempre por aqui, né? Então, gente, boa noite a todos, quem chegou aqui. Vamos lá passar para a próxima parte do livro. Então, eu li as considerações lá, né, as apreciações das pessoas. E eu falei que hoje eu ia começar a ler o livro propriamente dito, né? Pra gente poder começar a entender um pouco mais. Só que tem uma questão do Og Mandino que eu achei interessante, que está no histórico dele.
Gente, a internet é fantástico. Você acha tudo, tanto na Wikipédia quanto em artigos, Cielo, artigos até conhecidos, né, revistas de negócio. Você acha tudo. Se você quer entender, procura lá no Google que você acha tudo. Então, uma parte da história do Og Mandino que eu não sabia é que ele é um ex-alcoólatra, eu não sabia, e que quase chegou ao suicídio. Então nós vemos que um cara que passou por toda essa experiência de vida, de depressão, né, de perder as coisas como ele perdeu e tudo, ele conseguiu superar tudo, escrever o livro O Maior Vendedor do Mundo e ficar milionário, escrevendo um livro. E ele tornou-se assim, um dos autores mais inspiradores do século passado e continua, porque foi em 1968, né, que ele escreveu o livro, e ele faz parte do Hall da Fama. Então, quer dizer, é um cara assim, às vezes a gente tá num mundo tão conturbado, né, as coisas, elas passam tão rápido, a vida passa tão rápido, e a gente às vezes se pega em algumas situações difíceis, ou é questão financeira, ou é questão de família, ou é questão de perda, alguma coisa assim. E tem hora que a gente fica se questionando, né? Será que vale a pena continuar? Então ele foi um desses caras que estava já no fundo do poço e falou, vale a pena continuar? E continuou. Então eu achei incrível essa história dele, ela me tocou muito. Como que uma pessoa assim, ela acaba virando totalmente o jogo e escreve O Maior Vendedor do Mundo. Depois ele escreveu O Maior Vendedor do Mundo, que é fantástico, o maior milagre do mundo, que é fantástico. E depois tem também O Maior Vencedor do Mundo. E depois que ele fez o maior, ele foi criando todos. Mas O Maior Vendedor do Mundo, pra mim, é o melhor de todos os livros dele, tá bom? E deixa eu só abrir o livro aqui. Eu já fui... tô meio sonsa por causa dos remédios, tá, gente? Mas como eu falei com vocês, eu estou praticando uma habilidade, que é uma habilidade chamada disciplina, né? Então vamos lá, Og Mandino. Quem quiser o livro, já falei com vocês, pode me pedir também, tá? Quem tiver o WhatsApp aí, pega meu WhatsApp lá, pode pedir. Imaculada, manda pra mim o Og Mandino. Eu mando também, tá tranquilo. Só que lá no Telegram, tudo que a gente posta lá, fica lá o ano todo. Então eu postei livros lá desde janeiro. Tem vários livros, se você quiser. Vários. Achei o livro aqui. Ontem, eu comecei a ler... Quem estava aqui ontem? Eu não sei quem estava aqui ontem. Mas quem tá aí, sejam bem-vindos, né? Quem estava aqui ontem, eu comecei a ler o primeiro parágrafo da página aqui. Deixa eu aumentar. Isso. Eu tinha começado a ler o primeiro parágrafo. Aqui. Isso aí. Do livro. Isso aí. Que eu falei assim, eu vou terminar a live com esse pedacinho que eu achei tão legal. É a primeira frase, né? Primeiros 2 parágrafos aqui. Que ele fala o seguinte. Rafid, que eu falei dos personagens, tá? No primeiro dia eu falei dos personagens que a gente vai falar deles. Nós temos o Rafid, que é o personagem principal. Nós temos o Erasmus, que é o guarda-livros do Rafid. Nós temos o Patros, que é o que começa a história lá atrás, que foi patrão do Rafid. E nós temos dentro desse contexto outros personagens que eu não vou falar agora para não fazer spoiler, porque senão vira spoiler. Mas os principais são esses aqui. Então, começa narrando o Rafid, que já está mais velho, né? Ele já é o maior vendedor, já possui riqueza, e ele fazendo a reflexão da vida dele. Assim começa o livro. Tem até uma estrelinha, porque na história tem um acontecimento que fala da estrela, a estrela guia. Nós estamos chegando no Natal, então esse livro é muito interessante porque ele fala dessa época do Natal, de um acontecimento do nascimento de Cristo. Então ele tem a estrelinha, em todas as folhas tem a estrelinha, tá? Rafid demorou-se ante o espelho de bronze e estudou sua imagem refletida no metal polido. Quando falo isso aqui, eu imagino que naquela época não tinha os espelhos como a gente tem hoje, muito menos uma câmera para fazer selfie. Então, o que eles tinham naquela época era mesmo o metal polido, onde eles olhavam, né, o reflexo, não tinha um espelho. E aí ele pensa consigo mesmo. Apenas os olhos continuaram jovens, murmurou ao virar-se e atravessar devagar o espaçoso piso de mármore. Então imagina, piso de mármore, aquela coisa grande assim, eu consigo imaginar perfeitamente aquele átrio enorme,
com o piso branco e ele caminhando devagarinho ali, naquele meio todo. Eu vejo muito filme, então adoro fazer na minha cabeça. Passou por entre negras colunas de ônix, que se erguiam para sustentar o teto brunido de prata e ouro, e suas pernas envelhecidas transportaram-no pelas mesas esculpidas do cipros e do marfim. Então aqui você já percebe que ele tem assim, uma vida rica. Ele se tornou o maior vendedor do mundo, então ele acumulou uma grande riqueza através de uma sabedoria que ele herdou de Patros, que depois vai ser contada a história dele. Não dá para contar tudo de uma vez só. Por isso que eu falei que o nosso estudo agora são 10 dias, e possivelmente nem Deus desce. Talvez seja mais de 10 dias. Mas meu compromisso a princípio são 10 dias consecutivos, tá? Então aqui você imagina, ele fazendo aquela reflexão, olha, os olhos continuam jovens. É aquela importância da gente sempre manter o espírito jovem, porque os olhos são espelhos da alma. Então quando a gente consegue manter essa visão jovem, curiosa, sabe, positiva, aquela coisa da criança mesmo, que toma o tombo e levanta, aquela criança que se esfola toda, daqui a pouco tá brincando, que brinca com o coleguinha, daqui a pouco tá abraçando e beijando, sabe? Não sei esse adulto que às vezes se prende, te priva daquela criança e sofre tanto. Então ele fala essa coisa dos olhos, como que os olhos são importantes, os olhos continuam jovens. E quantas pessoas que nós vemos que os olhos estão sem luz, sem brilho, principalmente no momento de crise, né? No momento de crise, como que as pessoas vão deixando esse brilho dos olhos, ele vai amoando assim, vai ficando um pouquinho. E eu vejo muito isso no trabalho, quando a gente fala em carreira, quando a gente fala em pessoas que estão em empregos que não gostam. Os olhos, eles envelhecem, os olhos, eles perdem totalmente a vida. Se a pessoa faz aquilo que ela não gosta, se ela não consegue, né, encontrar um propósito para aquele trabalho dela. E eu vejo isso acontecer sempre. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar assim, por que eu estou fazendo isso, né? Se estou fazendo isso é para quê? Presta para alguma coisa? O interessante é a gente pensar Eu já falei com vocês da psicologia positiva, alguns que me acompanham há bastante tempo aí já. Agora que eu estou recomeçando as nossas lives mais frequentes. Dos princípios da psicologia positiva. Um dos princípios dentro da psicologia positiva que fala da felicidade, fala justamente de nós encontrarmos o propósito. Realizações, propósito, emoções positivas, relacionamentos saudáveis. Então tem até os pilares para a gente ser feliz, né? E quando a gente não encontra isso, quando a gente não encontra essa realização, quando a gente não consegue ter uns relacionamentos que nos agradam, que nos constroem, tudo, o nosso olho vai ficando murchinho, a luz vai meio que desaparecendo. É muito interessante isso, né? Começa a observar no espelho você mesmo, dá uma olhada lá, como é que seu olho tá, se ele tá brilhando ou se ele não tá. A gente precisa prestar atenção, porque os olhos são espelho da alma. E aí ele vai falando do espaço, então o interessante seria que vocês tivessem um livro décima lida, né? Ele é bem assim, rico nos detalhes. Carapaças de tartarugas reluziam dos canapés e divãs e as paredes. Machetadas de gemas cintilavam com brocados do mais esmerado desenho. Gente, essa imagem deve ser a coisa mais linda do mundo. Deveria ter um filme que conseguisse reproduzir todos esses detalhes que o Og conseguiu botar no papel. Enormes palmeiras cresciam placidamente em vasos de bronze, formando uma fonte de ninfas de alabastro, enquanto caixas de flores com gemas incrustadas competiam em atenção com o seu conteúdo. Nenhum visitante do palácio podia duvidar de que Rafid fosse realmente senhor de uma grande riqueza. O ancião passou por um jardim murado e entrou no depósito que se estendia além da mansão por 500 passos de distância. Erasmo era seu guarda-livro, chefe, e esperava incerto logo depois da entrada. Então, imagina, ele te dá até essa noção de espaço, porque quando a gente pensa em escrever livro, tem um livro que eu escrevi, tá na Amazon, tem 2 que eu escrevi, mas que não estão na Amazon. São livros acadêmicos, né, que eu escrevi no IFES.
Mas esse especificamente que eu escrevi na Amazon fala sobre motivação e engajamento de equipe. Quem quiser também adquirir o livro, é só clicar na minha bio que tem lá o link para você comprar o livro na Amazon, pela Kindle, tá? Eu não tenho o livro físico. E é interessante, porque quando você escreve um livro assim, a gente precisa pensar no que quem está lendo, o que vai imaginar. Então, um livro como esse, que tem essa descrição toda rica assim, é muito interessante você imaginar os espaços, né? Os espaços que ele faz. E ele justamente mexe com isso, por quê? Porque nós temos pessoas que são mais sinestésicas, temos pessoas que são mais visuais, temos pessoas que são mais auditivas. Então, do jeito que ele coloca a descrição aqui, uma pessoa que é visual, ela consegue, dentro da cabeça dela, criar esse cenário todo, consegue ver as pilastras, as palmeiras, as gemas, os diamantes, consegue ver tudo, tudo brilhando, tá? Como se fosse um sonho. E aí o guarda-livro saúda, né? E Rafide assentiu com a cabeça e prosseguiu em silêncio. Erasmo o seguiu, o semblante incapaz de esconder a preocupação com o pedido incomum do amo, de uma reunião naquele local, próximo à plataforma de carga. Rafide parou para observar as mercadorias sendo removidas dos carros de bagagem e contadas ao entrar em barracas separadas. Então ele estava separando tudo que ele tinha de valor, todas as suas mercadorias, todas as suas peles, todos os seus ouros, né? Nozes, figos, e haviam lãs, bons linhos, pergaminhos, olha que interessante, mel, tapetes, óleo da Ásia Menor, vidros, figos, nozes e bálsamo de seu próprio país. Tecidos e papel, granito, alabastro e basalto do Egito, tapeçarias da Babilônia, que dizem que eram são, né, as mais lindas do mundo. Eu nunca tive o prazer de ver um tapete da Babilônia, mas as histórias que a gente vê e os filmes, os tapetes são maravilhosos. Pinturas de Roma, estátuas da Grécia, o cheiro de bálsamo pesava no ar e o sensível e velho nariz de Rafide percebia a presença de doces, ameixas, maçãs, queijos e gengibre. Então ele faz aqui uma mistura, né? Uma mistura. Você imagina as coisas, você imagina o linho, como que ele é macio, um pergaminho, você sente o mel. Imagina como que seria o mel naquela época, né? Como que eles embalariam esse mel. Óleos da Ásia Menor, eram óleos especiais, óleos mais... como é que eu vou falar? Tem hora que falta a palavra, né? Mas uma coisa mais requintada, né? Mais sutil, assim. Aí vai para os outros cheiros. Então, ele trabalha dentro da sua mente a sua capacidade de sentidos. Tanto da criatividade você consegue ver, né? Se você não consegue, esse é um treino que a gente faz. É legal fazer, trabalhar mapa mental. Porque a intenção desse livro não é só ler o livro. É entender como que ele pode nos ajudar a construir mapas mentais. O mindset, essa mente mais positiva. Quando ele faz toda essa descrição, falando do cheiro, falando das coisas tão minuciosamente, é justamente falando para a gente poder criar dentro da nossa mente esse ambiente. Deixa eu ver o que o Luiz colocou aqui. O segredo de sucesso reside na sabedoria contida nos pergaminhos. É isso mesmo, esse aqui é um trecho do livro. É isso mesmo. Ah, você leu, né, Luiz? Tá fazendo dever de casa, né? Isso aí, isso é bom. Vamos lá. Então é interessante, porque ele fala das coisas. Então você imagina as texturas das coisas que ele fala. Finalmente ele se voltou para Erasmo. Velho amigo, quanta riqueza há agora acumulada em nosso tesouro? O Erasmo respondeu. Tudo, meu amo. Sim, tudo. Não estudei os números recentemente, mas calcularia que há um saldo de 7 milhões de talentos de ouro. Então a gente imagina que é muita coisa, né? 7 milhões de talentos de ouro é muita coisa. E Rafide perguntou, e se todas as mercadorias dos meus depósitos e empórios fossem convertidas em ouro, qual seria o resultado? Bom, aí o Erasmo, né? Ele fala, o nosso inventário ainda não está completo para essa temporada, meu senhor, mas calcularia um mínimo de outros 3 milhões de talentos. Então ele teria aproximadamente de riqueza guardada uns 7 milhões de talentos de ouro. Rafide assentiu com a cabeça, né? E falou,
basta de compras de mercadorias. Trace imediatamente planos, seja lá quais forem, para vender tudo que é meu e converta o total em ouro. Então, o que ele queria era transformar tudo num capital, né? Pegar tudo que dava para vender e transformar em ouro, porque ouro é uma moeda que você também gira muito mais. Naquela época, hoje o ouro já custa os olhos da cara, imagina só naquela época. Mas era uma moeda mais, não é igual hoje. Hoje tudo não é só Bitcoin, é banco digital, a gente mal pega em dinheiro. Mas naquela época o ouro tinha essa troca, né, de barganha. O guarda-livros abriu a boca, mas nenhum som saiu. Recuou como que assustado. E quando finalmente pôde falar, as palavras vieram com esforço. E ele disse: eu não entendo, Senhor. Este tem sido nosso ano mais lucrativo. Todos os empórios acusam aumentos nas vendas sobre as do ano anterior. Até as legiões romanas são agora nossos fregueses, pois não vendeu o Senhor ao procurador de Jerusalém 200 garanhões árabes nesta quinzena? Perdoe-me a ousadia, pois raramente discuto suas determinações. Meu Senhor, mas esta ordem eu não posso compreender. Imagina, do nada o seu patrão fala assim, vende tudo que é nosso aí que eu só quero juntar o dinheiro. Então é uma coisa errada, né? E ele realmente era um colaborador que seguia as regras à risca, seguia as rotinas, fazia tudo direitinho. Por isso que ele era o guarda-livro-chefe. Tipo o contador, né? O contador daquela época. Rafid sorriu gentilmente, apertou a mão de Erasmo e falou: meu companheiro de confiança, tem em sua memória suficiente força para recordar a primeira ordem recebida de mim quando entrou nesse emprego muitos anos atrás? Erasmo franziu a testa momentaneamente e então sua face iluminou-se. E ele falou, né? Fui encarregado pelo Senhor de retirar todo ano a metade do lucro do nosso tesouro e distribuí-la aos pobres. Então, todo ano, o contador fazia lá as continhas, pegava o lucro, pegava o dinheirinho e metade ele doava para os pobres. Isso era uma regra, era a regra de ouro dele, que tudo que ele ganhava, lucro, ia para a doação, certo? É o retribuir, né? Retribuir para o universo é aquilo que você recebe. Aquela coisa que Einstein fala, que se você joga uma bola azul, volta uma bola azul. Se joga uma bola vermelha, volta uma bola vermelha. Então é ação e reação, que é a lei master do universo, né? E aí ele falou assim, não me considerou você naquela época insensato homem de negócios? Ele perguntando pro Erasmo, quando ele falou, olha, tira tudo do lucro aí, metade, dá pros pobres, né? Você não achou que eu era doido? Aí ele falou assim, olha, eu tinha grandes pressentimentos, Senhor. Quer dizer, olha, eu vi que o Senhor queria dar metade do seu lucro, mas eu vi também que a outra metade estava segurando a barra, né? Eu vi que o cara não rasgava dinheiro, era uma atitude dele doar. Mas ele tinha lá a reserva dele que ele acumulava. Temos uma visita na live, que é a minha gatinha Pantera. Ela vai passar aqui atrás. Aí, viu? Ela ali, ó. Ela tá xeretando aqui. Vamos lá. Admite, Rafid, né? Ele assentiu e estendeu o braço para as plataformas de carga, né? Mostrando a plataforma de carga. E falou o seguinte, admite agora que sua preocupação era sem fundamento? Olha só, todo o império que eu criei, né? Todo o império que eu criei, mesmo dando parte dos meus lucros para as pessoas mais pobres. E o Erasmo fala, sim, Senhor, eu vejo, você não era doido não, não era doido. Então deixe-me encorajá-lo a ter fé nesta decisão. E sejam bem-vindos quem está chegando, tá? Cadê aqui, onde é que tá? Isso aí. Então ele vai explicar para o Erasmo o porquê dessa decisão de vender tudo que ele tinha e transformar em talento de ouro, né? Então vou te encorajar a ter fé. Observe que essa palavra fé, ela aparece muito forte no 10º pergaminho. Fé é muito importante, né? Crença, acreditar em alguma coisa. Para você ter fé nessa decisão. Até que explique os meus planos. Eu sou agora um velho e minhas necessidades são simples. Desde que minha adorada Lixa
foi há muito, né, retirada de mim, após tantos anos de felicidade, que era a esposa dele, é meu desejo distribuir toda a minha riqueza com os pobres dessa cidade. Guardarei comigo apenas o suficiente para completar a minha vida sem conforto, sem desconforto, aliás, né? Eu vou doar para os pobres, mas eu quero ter uma vida até a morte com o mínimo de conforto, ok. Além de fazer nosso inventário, desejo que você providencie os documentos necessários que transferirão a propriedade de todo o empório àquele que o dirige para mim, ou seja, para o seu gerente geral, né? Desejo também que você distribua 5.000 talentos de ouro entre esses administradores, como recompensa por seus anos de lealdade e para que eles possam reabastecer suas prateleiras da maneira que lhes agradar. Olha que interessante. Olha que interessante, um dono de negócio, né, um gestor, que tem ali seus administradores, seus contadores, seu gerente geral, que é aquele que segura a barra, que a pedrada vai na cabeça ali, que aguenta mesmo os conflitos, que aguenta os problemas. E ele fala assim, ó, estou distribuindo a minha renda. E todas essas pessoas que foram importantes para o meu crescimento, eu quero reconhecer e quero valorizar. E, gente, isso aqui traz uma lição incrível de gestor. Se você que está aqui, né, não sei quem é que está aqui. Ei, Petrônio, tudo bom? Quanto tempo, Lanari? Danilo, seja bem-vindo. Legal. Seja bem-vindo, Juliette. Então, quando a gente pega só esse trecho aqui, ó, onde ele explica o plano dele de vender tudo que ele tinha, aí botem coraçõezinhos que eu gosto, tá? Podem colocar que eu gosto. Ajuda aqui no algoritmo do Instagram também. E deixa eu perceber que vocês estão gostando da minha live, né? Então vamos lá. Esse trecho aqui, onde ele explica para o guarda-livros, que é o seu contador, que a decisão dele de vender tudo é porque eu quero ter uma vida assim, até o final da minha vida, sem desconforto, então eu vou deixar o dinheiro para me manter, cuidar da minha saúde, alimentação e tal. Mas eu não preciso de mais, então eu quero distribuir com as pessoas que foram importantes para mim. Gente, olha que lição, olha que lição. Quantas pessoas a gente vê aí, quantos donos de negócio que a gente vê que não valoriza o colaborador. Ou acha que valorizar é só pagar o salário. Não é não. Não é não. Pagar salário em dia é obrigação da CLT. Não é ponto positivo. Não é. A gente trabalha cultura organizacional, a gente trabalha motivação e engajamento de equipe, não é com salário. Porque a maioria das pessoas não tem o salário como sendo um fator motivacional. A maioria não tem. Mas essa valorização, esse reconhecimento, esse entender, olha, você foi importante para mim, eu tô te reconhecendo aqui, ó. Pode ser no caso dele, tá dando gratificação em talento de ouro. Eu adoraria receber uns talentinhos de ouro também, seria muito bom. Mas é aquela coisa, né, que além de tudo que eu já te paguei de seu salário em dia e tudo mais, eu também tô te dando agora no final da minha vida uma gratificação porque eu reconheço que você foi importante. Se você não tivesse aqui, eu não teria chegado onde eu cheguei. Olha só que lição linda que ele dá. Que lição linda. Para todo gestor, para todo dono de negócio, de valorizar o seu colaborador, né? De conversar com ele, de ouvir de vez em quando também. Então é bem interessante isso aqui. A equipe, valorizar a equipe que ajudou no crescimento da riqueza dele, tá? Isso é muito legal. Então esse parágrafo eu gostei bastante. Vocês conseguem ver assim, ter essa visão de que isso aqui é um gestor? Porque ele era um dono de um grande negócio, ele movimentava uma grande riqueza. Então ele tinha várias pessoas trabalhando para ele, várias, tá? E Rafid, ele era um guardador de camelos de Patros. E depois que ele se transformou o maior vendedor do mundo, tá? Essa história vem depois. Não vou dar spoiler não, mas já acabei de dar um spoiler que o cara era guardador de camelos. Tudo bem, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. E olha que interessante, né? É uma recompensa pelos seus anos de lealdade. Como que é importante hoje nós termos trabalhando com a gente pessoas leais. Pessoas que nós possamos confiar, que nós possamos acreditar. Que a gente tenha certeza que vai estar fazendo o que tem que ser feito, como tem que ser feito, né? De uma maneira eficaz, eficiente. Como é difícil hoje em dia a gente ter isso. Ainda mais depois dessa pandemia aí, que a gente tem uns níveis de desemprego lá em cima.
A gente abre um processo seletivo em trocentos milhões de pessoas para uma vaga que ela nem tem perfil para vaga. Nem tem perfil para vaga. Aí você vê como que as pessoas, como é que é difícil você ter pessoas leais para trabalhar do seu lado, né? Líderes para trabalhar do seu lado ali, ó, pegando o boi pelo chifre, que tá ali para te ajudar na visão de longo prazo, tá? Então, esse livro é fantástico. Esse parágrafo aqui para mim é todo para gestor, todo. Erasmo começou a falar, mas a mão erguida de Rafídio silenciou. A tarefa parece-lhe desagradável? Porque no mínimo o Erasmo fez aquela cara, o que eu vou fazer, né? O contador ficou assim, a pãozinha apertada, não vou dar esse cheiro todo não. Ainda mais que esse contador aqui deve ter um perfil comportamental analítico. Analítico, ele pensa em tudo, fica toda hora buscando lá as pontinhas para poder decidir as coisas. Então, no mínimo, esse cara aqui é analítico, eu aposto que ele é analítico. O guarda-livros balançou a cabeça e tentou sorrir. Não, meu senhor, apenas não posso entender seu raciocínio. Suas palavras são de um homem... Olha que interessante, hein, que o Erasmo fala com o patrão dele. Suas palavras são as de um homem cujos dias estão contados. Olha que interessante. Foi isso que ele percebeu. Olha, você achou que vai morrer e para isso você quer resolver tudo logo. Olha só. Porque a impressão que dá é que a gente só espera chegar a hora da morte para não deixar coisas pendentes. Ah, eu sei que eu tô com uma doença terminal, tenho aí 1 mês de vida, então eu tenho que fazer tudo correndo para não ficar nada, sabe? Não é de se esperar que quem não tenha isso, pense hoje em realmente organizar a vida, realmente organizar as coisas, organizar a casa, perdoar quem tem que perdoar. Poxa, a gente pode morrer a qualquer minuto. A gente pode morrer amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10. Dependendo da idade, a gente tem menos anos de vida do que já viveu. Então, interessante que ele fala essa coisa aqui com ele, né? Parece que você tá morrendo, por isso você tá querendo dar tudo pros outros. Olha a visão, né? A crença. A crença de que você só pode se organizar ou só pode dar se tá morrendo. É uma coisa meio louca, né? Mas é interessante, pelo menos é isso que eu entendi aqui, né? Que ele não pôde entender o raciocínio porque parecia que ele ia morrer. E aí, olha que interessante a resposta do Rafid, gente. Nossa, é fantástico. Ele fala o seguinte, olha... É do seu caráter, Erasmo, que sua preocupação deva ser por mim, ao invés de por você próprio. Olha que interessante. Não cogita você de algo para seu futuro? Quando o nosso império comercial for dispersado, olha que interessante. É do seu caráter, né, Erasmo? Cuidar mais de mim do que de você. E nós temos pessoas que realmente são cuidadoras. Tem alguns perfis comportamentais que as pessoas cuidam muito do outro, das coisas do outro, esquecem de si. Isso acontece muito. E aí ele fala, tá, e na hora que eu morrer, na hora que tudo isso aqui dispersar, você não quer ter segurança também? Eu tô pensando em você também, né? E aí ele fala assim, mas nós temos sido companheiros por muitos anos. Como eu posso agora pensar somente em mim? Olha aquela pessoa que tem aquela empatia, aquela coisa de cuidar, de estar junto ali, né? De ser leal, de ser parceiro, de ser fiel. Cara, incrível, assim. A dedicação, né, do colaborador, muito bacana. E o Rafid abraçou seu velho amigo e replicou, não é necessário. Peço-lhe que transfira imediatamente 50.000 talentos de ouro para o seu nome e suplico-lhe que permaneça comigo até que uma promessa que fiz há muito tempo seja cumprida. Observada a promessa, legarei esse palácio e depósito a você, pois então estarei pronto para reunir-me com Lisha, que é a esposa dele que já faleceu. Olha que interessante. Ele fala, eu reconheço que você estava comigo ali, ó, lado a lado esse tempo todo. E você é o que vai ficar com o meu palácio. Olha só, que interessante. Que PLR, não é não? Isso aí, que coisa, né? Do lucro. E tudo bem. E ele fica assustadíssimo. 50.000 talentos de ouro, o palácio e o depósito? Eu não faço por merecer. Aí entra, né? Como que às vezes... acontecem as coisas na nossa vida, Deus coloca algumas coisas na nossa vida, algum acontecimento que seja bom demais da conta, e você fica assim, ah não, eu não mereço isso. Olha aqui, apareceu aqui no livro.
aquela coisa do merecimento, de nós acreditarmos sim, que a gente pode sim ganhar as coisas, a gente pode sim ter um salário melhor, ou pode sim ter uma vida melhor, ou pode, sabe, essas coisas assim. E para algumas pessoas, algumas coisas são mais suficientes, para outras não. Então, e aquela coisa do aceitar também, né? O aceitar que eu mereço. E ele fala, não faço nem por merecer. Olha, foram anos e anos de trabalho, se dedicando ali, fielmente, sem roubar, né? Conduzindo a herança do cara e ainda achar que não merece o reconhecimento. Esse é um grande problema do ser humano. Às vezes ele faz de tudo e acha que não merece um salário maior ou pedir um aumento ou coisa parecida, né? E às vezes a pessoa fica patinando e não faz o que gosta, não ganha o que precisa e por aí vai. Então, até onde a zona de conforto é confortável? A gente até fez uma live sobre isso. Que a zona de conforto só deixa de ser de conforto, a zona de conforto só deixa de ser de conforto se passa a ser desconfortável. Então, se alguma hora você fica assim, tem um troço me incomodando, quer dizer que a sua zona de conforto já não tá tão gostosa mais. Então, vamos mexer, né? É o que o pessoal fala de levantar a bunda da cadeira e fazer as coisas que tem que ser feito. É o que quem eu preciso ser, que eu preciso desenvolver. E aí, Rafid, quando ele fala assim, eu não mereço, como você vai me dar tudo isso, eu não mereço? Aí ele fala o seguinte, olha, cara, eu sempre contei com sua amizade. A sua amizade para mim sempre foi o meu maior bem, minha maior conquista. Olha que interessante. O que agora entrego a você é de pouca importância comparado à sua infindável lealdade. Você dominou a arte de viver não para si exclusivamente, mas para os outros. E essa preocupação timbrou, acima de tudo, como um homem entre os homens. Então, para ele, Erasmo não era só um homem, ele era o amigo, o parceiro, entendeu? Um homem entre os homens. Dos muitos homens que trabalham para mim, você é a pessoa que esteve mais do meu lado. E eu vou te recompensar por isso. Olha que massa, hein? Agora, eu o incito a apressar a consumação dos meus planos. O tempo é o que de mais precioso eu possuo. E a taça do tempo de minha vida está quase cheia. Olha que interessante, né? É aquela coisa assim, olha, eu preciso me organizar porque realmente mais cedo ou mais tarde eu vou. E quanto mais idoso, ele estava idoso aqui, e já estão sentindo que o peso da idade já está nos ombros. Apesar dos meus olhos continuarem jovens, né? Lembrando lá daquela questão dos olhos jovens no espelho, né? E sua voz embargou, a voz de Erasmo. E cadê aqui? E o que é a promessa ainda por cumprir? Conquanto tenhamos sido como irmãos, nunca ouvi o senhor falar de tal coisa. Olha que interessante. Durante todos os 30 anos que o Rafid trabalhou com os pergaminhos que foram passados para ele pelo Petrus, ele nunca contou nada para ninguém, porque era uma regra de quem recebia esse segredo. Que ele precisaria manter com ele até juntar toda a riqueza, e tem todo lá que depois nós vamos falar sobre isso de cada pergaminho. Não vou dar spoiler de novo, né? Mas aí ele fala, poxa, sou tão seu amigo assim, mas você nunca me falou disso. Como? Gente, é interessante que aqui vai na gestão de novo. Tem coisas que precisam ser ditas, que vão ser ditas. E tem coisas que não pode ser dita, então não vai ser dito. Então é muito comum nesse processo de gestão, às vezes, a gente conversar, né, com os gestores e falar, olha, o que tem que ser dito, fala logo. Mas o que não pode. Porque tem hora que você pode gerar um conflito, um problema ainda maior. Então ter esse discernimento, né, discernimento de comunicação efetiva, eficaz, de gestão de conflito, entender o que eu posso falar com a minha equipe, o que eu não devo falar com a minha equipe. Então aqui ele falou, o tempo todo aí, que promessa é essa? Que eu nem sabia, sei tudo da sua vida, sei todo o dinheiro que tem, mas eu não sabia de promessa nenhuma, né? Aí o Rafid cruzou os braços e sorriu. Encontrá-lo-ei de novo ao desincumbir-se de minhas ordens dessa manhã. Prazo. Então ele passou as orientações, delegou, deu prazo e falou, amanhã eu tô aqui para ver se você fez tudo que eu deleguei para você, né? Revelar-lhe-ei então
um segredo que não partilhei com ninguém, exceto minha adorada esposa, por cerca de 30 anos. Esse é um grande segredo, tá? Então, a gente termina a nossa leitura aqui hoje, né? Do capítulo 1, espero que vocês tenham gostado. O interessante é que vocês entrem lá no Telegram, baixem o livro do Maior Vendedor do Mundo, para você poder dar uma lida e acompanhar. Amanhã eu vou ler com vocês o livro, o capítulo 2, tá? E aqui, né, nesse primeiro capítulo, é quando ele dá a incumbência mesmo de pegar toda a sua riqueza que ele acumulou durante 30 anos, para já se organizar e passar o segredo para a próxima pessoa, que são os pergaminhos. E aí, gente, só mesmo tô daqui amanhã para vocês saberem do próximo capítulo. E vocês podem também baixar o livro. Entra lá no Telegram e baixa o livro, ouve o audiobook, são poucas horas de audiobook, que dá também para você, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença. Para quem entrou aqui pela primeira vez, meu nome é Imaculada Souza, eu trabalho como coach de carreira e negócios, desenvolvimento, né, de pessoas, habilidades e competências. E um propósito que eu tenho é que durante no mínimo 10 dias eu consiga ler o Maior Vendedor do Mundo com vocês, mas com essa visão para negócio, né? Visão para a vida, para o nosso planejamento, para as coisas do nosso dia a dia também. Quando a gente chegar no pergaminho, vocês vão ver que é fantástico como que ele trabalha a mentalidade, os mapas mentais da pessoa, como que se realmente você se empenhar em fazer o que está ali, depois de 10 meses realmente a sua cabeça é outra. E como eu falei com vocês, né, nos outros vídeos, a intenção é que dentro desse livro eu traga outras leituras, porque tem outros livros que vieram depois do Maior Vendedor do Mundo, que são bem mais complexos, tem muito mais conhecimentos, né, assim, na parte de ciência, da neurociência, e que trazem mais conteúdo para completar tudo que está aqui numa história simples, numa história de lealdade, numa história de amor, tá? E é isso que a gente está precisando. Tá precisando de amor, tá precisando de uma visão mais brilhante, de uma vida mais leve. Apesar dessa pandemia, apesar de tudo, nós realmente precisamos mudar a nossa mente para que a gente consiga passar também para o 2021 mais tranquilo, porque esse 2020 foi um ano tenso para mim, para você, acredito que para a maior parte do mundo. E quando a gente fala todo mundo, é todo mundo mesmo, não é todo mundo genérico, é todo mundo mesmo, teve que mudar vários hábitos, várias rotinas pela pressão da pandemia. Então, essa reflexão, né, sobre pensamento positivo, sobre modelos mentais mais criativos, é justamente para trazer essa luzinha lá no fim do túnel para muita gente. Então, amanhã estaremos aqui de novo às 20h45. Se você gostou, dá um joinha, comenta lá no vídeo para mim, que é importante, né? É importante esse trabalho que eu tô fazendo. E depois eu vou abrir uma turma só de mentoria, mas é uma turma fechada, com poucas pessoas, pra gente trabalhar de uma maneira mais consistente essa parte dos modelos mentais, tá bom? Pessoal, obrigada mesmo a todos vocês. Se possível, convide seus amigos, né? Marque seus amigos no vídeo para amanhã eles estarem aqui às 20h45. Imaculado, você não vai botar nada avisando? Amanhã acho que eu consigo colocar, porque hoje foi bem corrido também, né? E meus amigos, geralmente eu mando para as pessoas no WhatsApp, para um ou outro. Eu não tenho divulgado muito, não. Vou começar a divulgar. Estão me cobrando. Você não avisou que ia ter, você não colocou no story. Gente, é correria. A minha disciplina, o meu foco de disciplina é fazer no mínimo 10 dias. Essa é minha meta. E vamos ver se lá no 10º dia eu vou poder virar para vocês e falar, pessoal, fiz os 10 dias ininterruptos, tá? Amém. Vou rezar pra minha gripe aí melhorar, né? Se a gripe é alérgica, eu vou tomar meus remedinhos agora pra poder dormir, pra desentupir o nariz. E é isso. O interessante é conseguir bater essa primeira meta. E quem tá participando desde o primeiro dia sabe que eu me prometi pra mim mesma. São 10 dias consecutivos de disciplina de ler o livro Maior Vendedor do Mundo. Talvez dê mais de 10. Mas tudo vai depender da nossa disciplina, de quem for participando, né? Cada dia chega mais gente. Então, tudo vai depender. Como são 10 pergaminhos, eu tenho que ver quanto tempo que eu vou demorar. Olha só, isso é planejamento. Quanto tempo que eu vou demorar para ler o capítulo 2, né? Que ele é tudo pequenininho, mas se vocês lerem junto comigo, depois fica mais fácil. E tem o capítulo 3,
Olha só, é muita coisa pra gente ler, a história toda. E tem o capítulo 4, veja bem, e o 5. Então vai dar pra ler um capítulo por dia pelas minhas contas aqui, tá certo? Quando entrar nos pergaminhos, aí eu tenho que fazer um outro planejamento, porque o pergaminho, ele tem algumas regras. Então eu vou querer saber quem realmente vai querer trabalhar os pergaminhos, porque a persistência, ela tem que aparecer, né? Aí só no capítulo 8 é que vai aparecer o pergaminho número 1. Então, possivelmente, esses 10 dias eu vou passar lendo até o capítulo 7, certo? Até o capítulo 7. Então, eu gostaria que você que está aqui, clica lá na minha bio, entra no Telegram e baixa, e coloca lá, ó, baixei o livro, né? E baixa, para você ler esses primeiros capítulos. Porque na hora que a gente for analisando, né, se você imprimir, por exemplo, e eu falar assim, olha, esse trecho aqui, o livro tal lembra essa parte aqui, ó, a parte ou ideológica ou filosófica, a gente vai colocar, né? Mas é interessante, tá bom? O livro é uma versão que você pode imprimir, não fere direitos autorais. É do Círculo do Livro e é liberado para impressão, tá bom? E se quiser comprar, o livro custa acho que R$20, é muito pouquinho. Eu tenho ele no Kindle, que aí é bem mais tranquilo para ler. Tá joia? Então tá bom, pessoal. Então, curte, comenta. Me segue lá no YouTube também, né? Liga lá o sininho. Eu vou postar também esses vídeos que eu tô gravando aqui, eu vou colocar lá. E comenta, que aí você estimula a gente a continuar, né? Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, Jane, tudo jóia? Janelson, Tayla, Luiz, tchau, beijo, Luiz, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.